Bom dia, pessoal. Boa noite, boa tarde. Estamos aqui assistindo mais uma videoaula, dando sequência aí a nosso inventário de estudos. E hoje, olha só, nós vamos estudar as teorias do crime como uma introdução aos elementos do crime que nós vamos estudar daqui para frente em nossos estudos aí do direito penal. Então, nós vamos entender aí com as teorias do crime que nós vamos estudar aqui, de onde surgiram e como evoluiu a teoria do crime que nos trouxe até a teoria atualmente adotada no Brasil. E entendendo isso, nós vamos conseguir tentar estudar os desdobramentos de um crime e entender o que é isso para o direito penal brasileiro. E vamos identificar também qual que é a importância dessa decomposição do que é um crime para efeitos de aplicação da norma, para efeitos de segurança jurídica e garantia, principalmente, dos direitos fundamentais à população brasileira no âmbito da aplicação das normas penais. Então, olha só, a primeira indagação que vem é o questionamento sobre o que é um crime. E olha só, o que é um crime? Nós sabemos que existe um conjunto de tipos penais que proíbem determinadas condutas de serem cometidas sob pena de aplicação de uma sanção penal, não é? Então, houve uma escolha de uma enormidade de condutas que são proibidas no Brasil. Condutas estas que, se praticadas, tá, via de regra, claro, ensejam a aplicação de uma sanção penal. Tá? Então, o que é esse crime? Por quê? Porque através do cometimento de um crime, de uma conduta que se adequa a um tipo penal previsto, inicia-se um dever estatal de punir quem cometeu essa determinada conduta. Então, olha só, a importância de saber o que é um crime, quando é cometido um crime, quando não é uma conduta típica cometida um crime, e os seus elementos, componentes, é essencial para a aplicação correta de uma pena e para a segurança jurídica, para assegurar os direitos e garantias fundamentais de uma pessoa acusada de um crime e para garantir isonomia na aplicação pelos operadores do direito. Então, um delegado tem que saber, ao autuar alguém em flagrante, o que é um crime. Um promotor deve saber o que é um crime para apuração da justa causa e promover uma ação penal. E o juiz deve saber o que é um crime e seus elementos para verificação acerca da possibilidade de condenação, absolvição e também sobre a aplicação da pena. Então, todos os elementos do crime, eles dão subsídio de segurança ao jurisdicionado e ao aplicador do direito quando utiliza-se do direito penal. Tá? Os conceitos de crime, eles são abordados sob três óticas. Sobre a ótica formal, então o conceito formal de crime, ele orienta a aplicação do direito e, ao mesmo tempo, a ação das pessoas. Então, ele orienta a aplicação estatal e orienta também a ação das pessoas, tá? Considerando o crime como um tipo penal, a sua abrangência e a sanção penal correspondente, estabelecendo essa tripla relação: fato cometido, adequação a uma lei e a correspondente sanção penal. Isso de forma muito genérica. Nós vamos ver que existem desdobramentos. Sobre o aspecto material ou substancial, é um determinado período, as escolhas de um determinado período, a determinada escolha em um período histórico, tá? Política criminal, referente a quais bens devem ser protegidos, quais bens são relevantes para uma determinada sociedade. Né? Então, tem relação com a política criminal adotada. Quais bens devem ser protegidos? Quais bens são insuficientemente protegidos com os outros ramos do direito?
e devem ser tutelados pelo direito penal. Olha só, olha a pergunta que Iheri propõe. O que afeta tão gravemente a sociedade que só é evitável com a aplicação de uma pena ou de uma sanção penal, tá? Então, são as escolhas materialmente. Então, olha só, crimes contra a vida, então a sociedade entende, tá? Entende que a vida deve ser tutelada pelo direito penal, patrimônio e assim por diante, tá? Então, olha só, o que deve ser protegido pelo direito penal. E, sob a ótica analítica, dogmática, tá? É a decomposição do crime em seus elementos. Quais são as partes, os fragmentos essenciais de um crime que devem ser analisados? Isso aqui vai nos levar àquela questão. Olha só, será que sempre que uma pessoa mata outra, considerar-se-á cometido um homicídio? Não existe alguns casos em que a morte de outra é albergada por causas que vão impedir que aquilo se considere um crime? Então, uma pessoa que esteja em legítima defesa, por exemplo, não é? Então, dentre tantos outros exemplos. Então, é fragmentar o crime em elementos que vão dar mais segurança jurídica na aplicação e vão garantir também direitos essenciais e fundamentais. O que nós vamos nos debruçar hoje aqui, sobre os outros dois nós já falamos na introdução aí ao direito penal, vai ser sobre o conceito analítico de crime, ou conceito analítico de delito, que é o mais correto, que é mais amplo. Então, olha só, conceito analítico de delito. O crime, para o direito penal brasileiro, é uma decomposição de uma ação ou de uma omissão, ou seja, uma conduta humana, uma ação ou omissão, que seja típica, antijurídica e culpável. Então, majoritariamente, não só no Brasil, mas também no mundo, adota-se a chamada teoria tripartite do delito. Então, a teoria tripartida do delito, ela decompõe o delito em 3 elementos essenciais. Uma conduta tem que ser típica, antijurídica ou ilícita e culpável, para se possibilitar a aplicação de pena. Então, olha só, no Brasil nós temos vários expoentes. Luiz Regis Prado, Nutti, José Frederico Marques, Aníbal Bruno, Nelson Hungria, Juarez Tavares, Zaffaroni, aqui nosso vizinho na Argentina, tá? Mas existe também uma outra forte corrente, ainda que não seja majoritária no Brasil, que é a concepção bipartite do crime, tá? Que é defendida aí por Mirabete, Capês, Damásio é o grande professor aqui, né? Ishida, Ariel Dotti e outros, né? Que considera culpabilidade como pressuposto de aplicação da pena. Então eles consideram que o delito ou o crime é uma ação típica e antijurídica e colocam a culpabilidade como pressuposto de aplicação da pena, tá? Nós não vamos estudar essa teoria, vamos nos filiar à concepção tripartite de crime, porque essa é mundialmente mais aceita e no Brasil ela é prevalecente também, ok? Vamos então dar uma olhada aí agora nas teorias, como que nós chegamos a essa construção aqui. Isso não começou no Brasil, isso segue uma construção histórica e racional do direito. Várias teorias foram sendo concebidas e não excludentes umas das outras, não, muito pelo contrário. Foram teorias que foram somando-se umas às outras na criação aí do que nós temos hoje como consolidado. Então nós vamos ter locais que vão adotar teorias diferentes no seu direito interno. E nós vamos ver qual teoria que o Brasil adotou no seu Código Penal, tá? Então não são, olha só, repriso, que nós vamos estudar as teorias do delito, teorias do crime, elas não são excludentes. Muito pelo contrário, criou-se uma teoria inicial e em cima dela foram se propondo aprimoramentos através dessa dialética do direito histórico-racional, ou que a gente chama de direito secular.
Então é a sobreposição de ideias, o debate de teorias que traz a evolução do direito, tá? Então vamos ver e vamos estudar a partir de agora como que foi esta evolução. Então, pessoal, sob essa ótica, nós vamos começar da teoria analítica mais antiga que nós temos aqui, que é a teoria clássica ou causalista. Então, a teoria clássica ou causalista é da onde se iniciou a positivação, a sistematização dos conceitos. Verificou-se pela necessidade de criar uma ciência positivada que fosse capaz de identificar os conceitos do crime e possibilitar sua aplicação mais justa e equânime, transformar o direito penal e os seus institutos em uma ciência mais exata. Então, olha só, como grandes expoentes nós temos aí von Litz, Belling, Radbruch, dentre vários outros, tá? Nós tivemos teorias contrapostas, debates de ideias aí também, tá? Então temos teorias contrapostas. Época, final do século XIX. Característica, como eu já falei, é a busca pela sistematização de conceitos. E a primeira ideia na teoria clássica ou causalista era trazer o crime ou delito como uma composição de aspectos objetivos e aspectos subjetivos. Então, a somatória de uma análise de aspectos objetivos com aspectos subjetivos traria a ideia do que é o delito. Então, olha só o que a teoria causalista ou a clássica nos fala. O que é um fato típico? É uma ação humana, voluntária, causadora de modificação no mundo exterior. Então, era a ideia puramente mecânica, muscular. Então, um comando muscular, um impulso de neurônios que movimentam os músculos, então a ação. E olha só, o primeiro ponto, não abrange a omissão, né? Então, a primeira ideia da teoria do crime, ela esqueceu de colocar a omissão. Nós temos vários crimes omissivos hoje no direito brasileiro. E essa primeira ideia trouxe a ideia de fato típico como ação e esqueceu-se da omissão, os crimes omissivos. Então, olha só, é uma ação voluntária, então tem que ser um ato de vontade, causadora de modificação no mundo exterior. Então, matar alguém poderia ser classificado aqui dentro como uma ação humana voluntária causadora de modificação. Mas uma omissão relevante, a omissão de socorro, por exemplo, não poderia, que é crime hoje no nosso direito pátrio. Então, olha só, tem que ser causadora de modificação. Não traria também a possibilidade de crimes de mera conduta, porque não teriam resultado. Correto? Então, guardar uma porção de drogas, que está como um dos verbos do artigo 33 da Lei de Drogas hoje, não poderia, para a teoria clássica, ser considerado um crime. Por quê? O seu primeiro elemento já estaria inválido, porque não teria uma ação voluntária causadora de modificação. Perceberam? Então, para muitos tipos, hoje ela não se adequaria, tá? O tipo penal, só elementos descritivos, então, o exemplo, matar alguém. Outros elementos não eram considerados, elementos normativos, valorativos não eram considerados por tipo. E o dolo, ou culpa, estava lá na culpabilidade, estava aqui, ó, nos aspectos subjetivos. Então vejam só, poder-se-ia considerar a ação sem se considerar o dolo ou culpa. Então olha só, como que a gente classificaria, por exemplo, um crime tentado? Então vou dar um exemplo. Uma pessoa A atira numa pessoa B. Pau, pau. E a pessoa B recebe ferimentos na perna e logo está curada. Para essa teoria, como a análise do dolo e da culpa é só na culpabilidade, não seria possível saber na ação humana se a vontade foi matar alguém ou apenas lesionar. Olha a dificuldade que essa teoria traria, porque ele desvincula a ação do ato de vontade. Ele não responde na ação qual que pretendia-se
o que pretendia-se como resultado. Então, olha só a dificuldade para classificar. A pessoa queria matar alguém ou lesionar alguém. Ou alguém que foi pego arrastando uma mulher para um matagal. Ele queria matar, lesionar, estuprar. Não dá para saber, porque olha só, tinha uma ação humana voluntária, causando modificação no mundo. Mas como é desvinculada da intenção essa ação para essa teoria causal, não daria para se saber qual tipo de crime tentado estaríamos diante, só quando se chegasse ao resultado. Percebem? Então olha só, não permite análise da culpa, porque também a ação humana voluntária e a culpa, ela é prevista como forma normativa. A culpa tem que ter uma comparação. É um ato imprudente. O que é imprudência? A imprudência é relativa a uma média social. Então, nessa teoria não dava para se analisar a culpa, só o dolo. Então, vejam quantas falhas. Mas tem seus méritos. Tem muita coisa que ainda hoje é utilizada dessa primeira teoria. Como eu falei, elas não se excluem, elas se complementam. Tá? Injustiças geradas nos casos de coação irresistível e obediência hierárquica. Olha só. Então imagina que um gerente de banco, com uma arma na cabeça de um criminoso, é obrigado a abrir o cofre, tirar todo o dinheiro e entregar a outrem. Olha só, ele está dispondo de algo que não é seu, está subtraindo uma coisa. Mas vejam, para essa teoria ele deveria ser punido. Por quê? Ele fez uma ação humana causadora de modificação no mundo exterior. Percebem? Então, há falhas. Obediência hierárquica. Então, existem falhas nessa teoria. Vamos ver como é que a teoria clássica ela é composta. Olha só, os elementos objetivos, que é dividido entre fato típico e antijurídico. Então, esses são os elementos objetivos, para responder o que é um delito, tá? Fato típico e antijurídico. O fato típico é uma ação humana, com tipicidade, com previsão em uma norma penal. Então, uma ação humana cometida aqui, prevista em uma norma penal, então uma ação que decorra dela um resultado. Previsto em uma norma penal é um fato típico. Beleza, primeiro elemento do crime. Segundo, é antijurídico. Isso presume-se. E olha só, segundo ponto estranho nessa norma. Pro direito hoje, se eu atiro em alguém para defender um terceiro ou a mim mesmo, eu estou agindo em legítima defesa. Então olha só, o meu dolo de agir, a minha vontade de agir, não foi para prejudicar alguém, mas sim para proteger outrem. Então, a antijuridicidade hoje é subjetiva. Para essa teoria, a antijuridicidade é objetiva. O que significa dizer? Que uma pessoa quis matar um desafeto. Olha só o exemplo. Uma pessoa foi lá, eu vou matar meu desafeto. Atirou, tal. E depois constatou-se que essa pessoa que estava atrás de uma mata estava tentando matar um terceiro. Veja só, a vontade dessa pessoa aqui era matar o desafeto. Só que, por coincidência, o seu desafeto queria matar um terceiro. E com essa ação eu acabei preservando a vida. Para a teoria clássica, como a avaliação é objetiva, como você agiu defendendo um terceiro, mesmo sem saber, mesmo tendo vontade disso, você tem o crime excluído. Não é crime se a conduta tiver acobertada por um excludente de licitude. Tá? Um excludente de licitude ou um excludente de antijuridicidade. Objetivamente analisada. Não importa se a pessoa sabia, não sabia, tinha vontade ou não tinha vontade. Então vejam, causa injustiça também. Não é? E olha só, analisar esses elementos passa-se para a análise subjetiva da culpabilidade. Culpabilidade ela é composta por imputabilidade, a pessoa é imputável ou não. Um louco hoje, o menor de 18 anos, então é imputável ou não. Sendo imputado, analisa-se o dolo ou a culpa. Ok? Então, essa teoria, a mais antiga, tem falhas, claro.
mas ela foi aprimorada ao longo do tempo, tá? A análise aqui. Primeiro analisa-se o aspecto objetivo, depois o subjetivo. Então vejam, só depois de analisado aqui que verifica-se se há o dolo ou culpa na conduta. Ok? Bom, pessoal, então olha só. Partindo da teoria penal clássica, nós temos a neoclássica ou teoria neocantista. Então ela veio não substituir a teoria clássica, ela veio aprimorar. Então buscar analisar aqueles elementos puramente dogmáticos e incluir nesses elementos considerações axiológicas, considerações valorativas e materiais. Então, o método anterior era um método positivo, jurídico formal, um método frio. E na teoria neocantista buscou-se incluir elementos axiológicos, elementos valorativos, elementos materiais, tá? Inovou, gente, principalmente no âmbito da culpabilidade, na verificação se o agente poderia agir de outro modo. Lembra que eu falei da dificuldade na teoria clássica, por exemplo, da coação irresistível? Então, o gerente que eu dei o exemplo, o gerente com arma de fogo na cabeça, que ele não pode fazer outra coisa. Inexigibilidade de conduta diversa. Não se tinha isso na teoria clássica, podendo gerar injustiças. Aqui já se inclui esse elemento valorativo. A exigibilidade de conduta diversa como um dos elementos da culpabilidade. Então, a coisa já muda um pouco. Quem foram os grandes expoentes aí? Entre outros também, Mesger e Frank. Frank principalmente com essa inovação na culpabilidade aí. Ano de 1907 aproximadamente. Mas essa teoria se desenvolve em paralelo também com a teoria clássica. Vão ter pesquisadores ainda que vão manter o estudo da teoria clássica aí, ok? Então, olha só, qual que é a ideia de delito ou de crime para os neocantistas ou os neoclássicos? Vejam só, é um injusto culpável que cria o delito. Então, aqui a ideia de um injusto culpável. Ali, na teoria clássica, nós tínhamos os aspectos objetivos e os aspectos subjetivos. Aqui nós temos um injusto culpável que leva ao delito. Então vamos analisar alguns dos elementos, tá? Sucintos, claro, pelo nosso tempo de aula, tá? Da teoria neocantista ou de teoria clássica. Então olha só, fato típico mudou, não é uma ação humana. Lembra o que eu falei do problema da omissão? Na teoria clássica era considerada só ação humana. Aqui não, olha só. Comportamento humano. O comportamento pode ser uma ação ou omissão. Então, comportamento humano, voluntário, continua igual, causador de modificação no mundo exterior. Então, ele tem que ser apto a causar uma modificação no mundo exterior, tá? Causar. O tipo penal admite já elementos não meramente descritivos e o dolo e culpa permanece na culpabilidade. Aqui nós não tivemos avanço, nós só agregamos mais elementos na culpabilidade, tá? Mas vamos ver isso aqui no esquema. Inclui-se aí a exigibilidade de conduta diversa na culpabilidade, como eu falei. Nós vamos ver o que foi agregado aqui. O dolo é híbrido, né? É o chamado dolo normativo, é o dolus malus chamado. A pessoa tinha que ter a vontade somada à potencial consciência da ilicitude. E isso trouxe alguns problemas também para essa teoria. Claro, as teorias são testadas, são validadas, apontam-se erros, debate-se e essa teoria tende a evoluir para uma nova teoria. Essa é a grande ideia, tá? Então, olha só, vamos ver o problema. A subcultura criminal, ela poderia ser um impedimento à pena. De que forma? Eu vou dar um exemplo. Como, na ideia do dolo híbrido ou dolo normativo, além da vontade de cometer o ato, então, olha só, uma pessoa vende uma droga. Além de a conduta de vender,
A pessoa vendeu porque queria vender uma droga. Então isso é o dolo, a vontade deliberada apontada para o resultado pretendido. Ela tinha que ter potencial consciência da ilicitude. Então vou dar um exemplo de um problema. Um jovem viveu a vida inteira em uma comunidade que tinham traficantes dominando. Então, vamos ver. E sempre viu pessoas vendendo droga nessa comunidade. Suponha que esse jovem nunca teve acesso a meios de comunicação, culturais, e não sabia que aquilo era errado. Então, vendo pessoas vender drogas, ela começou a cometer condutas, depois de imputável, de venda de droga também, acreditando que aquilo era correto, porque sempre viu bancas de drogas, vendendo drogas, comercialização, gente comprando, gente vendendo, tá? Então, olha só, aqui nós poderíamos ter um dolo que afastaria a conduta como sendo criminal. Por quê? Porque não havia a potencial consciência da ilicitude. Então, é um dos problemas identificados aqui, tá? Identificados aqui, impedindo a aplicação de uma pena. E a impossibilidade aqui de análise da intenção do agente. Continua, olha só, comportamento humano voluntário causador de modificação no mundo. Como que você saberia se esse comportamento humano, antes de analisar a culpabilidade como outro elemento, como elemento posterior, se ela era típica ou não? Para cá, para os neocantistas também, vou lhes dar um exemplo. Um médico que apalpasse uma região genital de uma paciente que estivesse com anestesiada, não se poderia analisar se ele cometia ou não uma conduta típica, porque a análise do dolo seria posterior. Então, olha só, ele vai ter agido violando uma norma prevista tipicamente. Então, a pessoa sem condição de se defender, sendo apalpada nas regiões genitais. Mas vejam, não tem o dolo aí. Não tem o dolo, tá? Olha só, a intenção da gente não era essa, do médico. Ele tinha a intenção de fazer uma consulta, um exame, uma avaliação clínico, tá? Então, é um dos problemas da teoria neoclássica ou neocantiana. E olha só, o que é que nós temos como elementos aí da teoria neoclássica? O injusto é um fato típico e antijurídico, tá? Um fato típico e antijurídico. Fato típico, olha só, nós temos aqui agora a conduta. Conduta, tá? Pode ser ação ou omissão. Antes só tinha ação, que tem que ser tipicamente prevista, eu falei o problema do médico, a conduta de apalpar as partes íntimas. É uma conduta que gera um resultado que é típica. Então, já teríamos aí um elemento aí de um injusto penal, não é? Não tinha uma causa excludente de antijuridicidade. Então vejam, aqui continua objetivamente analisada. Continua aquela história que eu falei de uma pessoa que mata outrem e não se faz análise da vontade que ela tinha. Queria matar para defender outrem ou não? Não importa. Se matou ali e acabou por um acaso defendendo outrem, deixa de ser crime. Então vejam, nós temos aspectos que podem causar injustiças na aplicação ou na não aplicação de pena a um criminoso. E o aspecto subjetivo aqui, tá? Culpabilidade tem como elemento imputabilidade que já tinha, dolo ou culpa, aqui que se analisa, tá? Separado, e a exigibilidade de conduta diversa, que nesse caso aqui permite o que nós temos no nosso Código Penal, tá? Olha só, já permite o que nós temos, a coação irresistível. A coação irresistível, ela já vai excluir aí a possibilidade de aplicação de pena nessa teoria também. Beleza? Então, olha só, teoria neoclássica trouxe essas duas evoluções, mas ainda não são suficientes. Não seriam suficientes para explicar o nosso direito penal atual no Brasil. E aí surge uma teoria, tá? E aí, pessoal, para explicar o direito brasileiro, surge uma teoria, tá? Aproximadamente lá em 1930, então, surge uma teoria que se adequa com o que nós adotamos no Brasil atualmente. Então, o Código Penal brasileiro, já adianta a vocês, ele adota a teoria finalista.
Ele adota a teoria finalista em seu sistema. Então, nosso sistema adotou a teoria finalista, tá? Como criador, nós temos o Wetzel, aí, o Hans Wetzel, tá? Época, mais ou menos 1930. E olha só, aproxima-se a fenomenologia, o mundo do ser importa para o finalista, o mundo do ser, e não só o mundo do dever ser, tá? Então, olha só, impossibilita a separação entre o objeto, que é o crime, e o criminoso e o sujeito. Então, vai unir as duas coisas, tá? A conduta, para os finalistas, é o comportamento humano, voluntário, psiquicamente dirigido para um fim. Então, vejam, nós trouxemos aqui o dolo e a culpa pro tipo. Então, não importa só a conduta, importa o que se quis, o que se pretendia, o resultado que se buscava com a conduta. E é por isso que é chamado de finalista. Busca-se identificar qual que era o fim pretendido. Então, olha só, alguém que dá um disparo de arma de fogo em outrem, para separar se isso é uma lesão corporal ou um homicídio, nós vamos analisar a vontade. Se for a vontade de matar, estaremos diante, por exemplo, do animus necandi, a vontade deliberada que direcionou a ação que pretendeu matar outra pessoa. Então vejam, uma ação não é só um movimento físico, ele é dirigido por uma vontade humana que quis chegar a um fim pretendido. Então, finalismo por quê? Porque analisa-se, junto com a conduta, o que se pretendia como fim da conduta, finalismo. Então, olha só os elementos que nós temos aqui. O fato típico. Para se ter um crime nessa teoria finalista, tem que ser um fato típico, antijurídico e culpável. Quando os três elementos se congregam, quando a análise feita congrega os três elementos, está-se diante de um delito. Tá? Então, para essa teoria, nós temos aí, para essa teoria finalista, adotou-se a teoria tripartite de crime. O crime, o delito, é um fato típico, antijurídico e culpável, tá? Vamos entender quais que são os elementos. Olha só, primeiro, ação. Conduta humana voluntária dirigida para um fim. Psiquicamente dirigida para um fim. Olha lá. Fim, finalismo. Fim, finalismo. Dirigida. Quem que dirige a conduta? A vontade humana. A vontade humana dirige a ação para um determinado fim que se pretendia, tá? Então, olha só, a finalidade é a espinha dorsal da conduta humana para os finalistas. Então, a vontade é a espinha dorsal da conduta humana. Então, se não há vontade dirigida a um fim, se não há vontade de quem praticou a conduta dirigida para um fim, por exemplo, não vai existir um crime para a teoria finalista, tá? É um dos elementos essenciais. Então, olha só, o fato típico é uma conduta dolosa ou culposa, a culpa é normativa, nós vamos ver, prevista penalmente, claro, conduta humana voluntária dirigida para um fim, prevista na legislação penal, tá? O resultado e o nexo tem que ser analisados, então o resultado tem que ser decorrente da conduta, então tem que ter uma ligação entre o resultado e a conduta. Nós vamos estudar. Isso aqui ainda vai se adotar a teoria que era adotada antes, que é a teoria dos antecedentes causais. Quando nós estudarmos aqui o nexo mais à frente, nas próximas aulas, nós vamos identificar qual que é essa teoria dos antecedentes causais, ou teoria sine qua non. Nós vamos ver isso mais na frente, tá? Nos crimes materiais, claro. A antijuridicidade, que é presumida. Então, se o fato é típico, presume que seja antijurídico, a não ser que tenha um elemento negativo. Na antijuridicidade, na teoria neocantiana ou na teoria clássica, nas duas teorias, era considerado objetivamente. Não importa se a pessoa quis cometer o ato para evitar o injusto a um terceiro, no caso da legítima defesa de terceiro, ou se ela cometeu e por coincidência
a pessoa queria causar injusta a terceiro. Não importava o elemento subjetivo. Aqui não. Aqui a antijuridicidade é subjetiva. Tem que haver a intenção. Tem que haver o fim. Olha só, o finalismo incide também na antijuridicidade. O objetivo de alguém que matou outrem tem que ser para defender terceiro a si próprio. No caso da excludente, aí de legítima defesa própria ou de terceiro. Então tem que ter o fim pretendido. Então na teoria finalista, a vontade, o fim pretendido, ela guia a análise do crime, tá bom? Olha só, nos crimes culposos, nós temos esses elementos, conduta voluntária mais resultado involuntário. Então a conduta foi dirigida a um fim, mas o resultado foi involuntário. Então uma pessoa que acelera a 200 por hora numa via de velocidade máxima de 100 por hora. Ela não quis causar o acidente, mas havia uma conduta voluntária, estar além da velocidade permitida. Que se comparada à média de prudência e discernimento social, vai ser considerada uma conduta culposa. A previsibilidade do resultado também, alguém que dirige a 200 km por hora em uma via de 100 km por hora tem que prever a possibilidade do crime. Então, medianamente avaliado com relação aos demais, tá? Ela também é usada para fins da teoria finalista. E olha só, qual que é a decomposição do crime, do delito, para a teoria finalista? Olha só. Nós temos que o delito é uma composição de um fato típico e o fato típico, que é o primeiro elemento do delito para o finalista, é uma decomposição entre uma conduta, ação ou omissão, dolosa ou culposa. Então, olha só, a ação ou omissão não está dissociada do dolo da culpa. Antes ele era dissociado. Era uma segunda análise feita. Então nós poderíamos ter uma ação típica, mesmo de alguém que não teve intenção de cometer aquele crime, tá? Ou não teve culpa também, tá? Então, o fato típico é separado em conduta, a ligação da conduta e o resultado que se pretendeu. Segundo elemento, o fato tem que ser antijurídico. Em regra, o fato típico é antijurídico, mas existem alguns casos, que são as excludentes de antijuridicidade, que não permite que seja um delito. Então, olha só, para ser um delito tem que ser fato típico, antijurídico e culpável. Se algum desses elementos não existirem, nós não estaremos diante de um delito, tá? Então, o que é delito? Para a teoria analítica finalista, é um fato típico, antijurídico e culpável. A partir daí, o Estado deve punir alguém por esse crime, tá? Então, fato típico, antijurídico e culpável. E olha só, a culpabilidade agora é separada em imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, para que um crime aconteça, tem que ter sido uma ação humana voluntária, pretendendo um resultado previsto como crime, e que essa ação tenha resultado em um efeito no mundo, nos crimes materiais. Nós temos outros crimes que basta a ação, que seja antijurídica e que seja culpável. Ou seja, quem cometeu uma ação humana pretendendo o resultado, atingindo o resultado, que não seja albergada por alguma excludente, tem que ser imputável, então maior de 18, plena capacidade mental, dentre outras questões, tá? Tem que ter a potencial consciência da ilicitude e não poderia se exigir conduta diversa daquela pessoa. Ok? Então, esses são os elementos para os finalistas que fazem com que exista um delito. Além dessas três teorias, que são as teorias fundamentais que nós temos, tá? Dentre as quais destaco a teoria finalista, porque é adotada pelo Código Penal, nós temos aí também as teorias funcionalistas, que elas foram desenvolvidas mais recentemente
meados ali da década de 70 do nosso século passado aí, tá? Por Klaus Roxin e Gunther Jacobs como principais expoentes. E olha só, são dois extremos de uma mesma teoria. Então, enquanto Klaus Roxin tem uma teoria funcionalista moderada, nós temos Gunther Jacobs que tem uma teoria radical sistêmica, que é aquela conhecida como o direito penal do inimigo também, que foi, na verdade, um nome muito infeliz escolhido por Gunther Jacobs, que trouxe uma pecha muito grande à teoria que ele criou, tá? Então, olha só, características. Aqui já se busca estudar o fim do direito penal. Para que existe o direito penal? Então, eles são filiados também à teoria tripartite de crime, fato típico, antijurídico, só que aqui é o fato reprovável, tá? Que leva ao delito, mas é uma teoria também tripartite de crime. Olha só, o funcionalismo moderado do Klaus Roxin, que é o extremo mais light da teoria funcionalista e mais adotado também, olha só, entende como a conduta como ação ou omissão humana que lesione bens jurídicos essenciais ao homem, tá? Sendo o comportamento voluntário causador de relevante e intolerante lesão ou perigo de lesão para o bem jurídico tutelado. E é bom que aqui inclui os crimes de perigo abstrato, né? Então, olha só, perigo de lesão para o bem jurídico tutelado. Crime de posse de arma de fogo, de uso restrito, por exemplo. Olha só, o fato de ter a posse de uma arma não significa que tem um bem jurídico violado, mas há o perigo de lesão ao bem jurídico. Então, para o funcionalista, o perigo de lesão em si já é suficiente para invocar a tutela do direito penal. Por quê? Porque vai proteger e prevenir a lesão a bens jurídicos essenciais ao homem, à sociedade, tá? Para Klaus Roxin, a culpabilidade é só um limitador da pena. Vejam só, não é um elemento do crime, mas é um limitador da pena. Ela é chamada de culpabilidade funcional. A culpabilidade como limitadora de aplicação da pena, tá? Então, olha só, é como se a culpabilidade no direito penal brasileiro fosse analisada tão somente para a dosimetria da pena, lá no artigo 59, tá? E não é. A culpabilidade é analisada como pressuposto pro crime, ok? A missão do direito penal para Roxin é proteger bens jurídicos indispensáveis ao homem. Então a ideia é que o funcionalismo dele, o que se busca é o direito penal com a função de proteger bens jurídicos indispensáveis ao homem. Então essa é uma teoria moderada. Futuramente, em outros tópicos, nós vamos adensar em teorias essenciais aqui trazidas pelo Roxin, até no exemplo aí de culpabilidade, tá? Já Gunther Jacobs, ele já traz um funcionalismo radical. E olha só, conduta para Jacobs é uma ação ou omissão que afete a credibilidade do sistema. Ele não se preocupa com os bens jurídicos essenciais. A ideia é que podemos ter bens jurídicos que não são essenciais, mas se o direito penal não for efetivo, vai afetar a credibilidade do sistema. E um sistema desacreditado gera uma confusão social. Então, se o fim do direito penal é a normalidade, é manter a tessitura social rígida, qualquer ação ou omissão que afete a credibilidade do sistema tem que ser atacada. E tem que ser atacada duramente para Klaus Roxin. Então, olha só, nessa teoria nasceu o direito penal do inimigo. Aquele que violou o sistema deve ser tratado como inimigo do Estado, tendo reduzido o rol de direitos e garantias fundamentais. Então, olha só o quanto é perigoso essa teoria e o quanto ela pode guiar a estados totalitários. Essa é a grande crítica à teoria radical, funcionalismo radical aí de Gunther Jacobs com o seu direito penal do inimigo. Então, olha só, vamos ver algumas características
E digo logo, algumas são adotadas pelo direito penal e processual brasileiro, algumas delas. Tá? O problema é que há um radicalismo de Gunther e Jacobs e há dificuldades aí, por exemplo, em se considerar quem é e quem não é, por exemplo, inimigo do Estado. De quem pode-se retirar os direitos e garantias fundamentais. Então, olha, antes de analisar aqui, eu já vou pular para a atenção. A teoria é ligada muitas vezes, e por muitos estudiosos, ao nazismo, dando uma grande margem a arbitrariedades, crescimento vertiginoso do Estado e classificação dos indesejados como inimigos. E para Jacobs, quem é classificado como inimigo tem um rol de direitos e garantias reduzidos. Então pode-se fazer o que quiser com o inimigo, pode-se ampliar a força e a dureza do Estado para quem se considera inimigo. E por que se associam com o nazismo? Porque no nazismo se considerava, por exemplo, o judeu como inimigo do Estado. Portanto, não era sujeito de direito e, portanto, poder-se-ia, através do Estado penal, sujeitar esse inimigo a toda sorte de penas e toda sorte de tratamentos injustos, tá? Então, olha só a problemática. Mas vamos ver o que ele fala. Bom, pode-se tipificar atos preparatórios. A ideia é essa. Prever a possibilidade de punir atos preparatórios para evitar o crime. Aqui no Brasil, tem atos preparatórios que são punidos em crimes como, por exemplo, de associação criminosa. Associar-se mais de 3 pessoas para o cometimento de crimes. Olha só, é um ato preparatório. Tá? Criação de tipos de mera conduta e perigo abstrato. Nós temos diversos crimes de mera conduta ou crimes de perigo abstrato, em que se presume o perigo. Perigo abstrato é presumido. Então, olha só, crimes de mera conduta e de perigo abstrato, nós vamos ter Estatuto de Desarmamento, Lei de Drogas, por exemplo, leis de trânsito, como, por exemplo, dirigir embriagado. Então, são crimes desses jaéis também. Flexibilização do princípio da legalidade. Complicado, né? Tipos abertos, por exemplo, para terrorismo. A lei de crimes, né, de terrorismo, ela tem tipos abertos. Então, ela se filia a essa teoria do direito penal do inimigo, que é um tanto quanto perigosa, tá? Predomínio do direito penal do autor. A partir do momento que você tem que considerar o criminoso como inimigo do Estado, você não está considerando a conduta em si, mas o autor da conduta. E considerar o autor da conduta é um tanto quanto perigoso. Nós saímos do direito penal do fato, em que vai se punir na ideia, tá, de Roxin, aquela conduta que violou um bem essencial à sociedade, e vai punir o autor pelo fato de ele ser um inimigo da sociedade. Então é perigosa essa conduta também. Desproporcionalidade da pena, exatamente por conta de ser um direito penal do autor. Então a pena ela vai ser aplicada com maior gravidade àquele considerado como inimigo do Estado. Não pela conduta praticada somente, mas pelo autor em si. Olha o problema que pode gerar isso, gente. Endurecimento das penas, então, o crescimento vertiginoso do Estado penal, tá? E a restrição de garantias e direitos fundamentais. Então é um tanto quanto complicado, um tanto quanto polêmico essa teoria. Mas vejam, regime diferenciado no Brasil, regime prisional diferenciado, tá? Utiliza-se disso. Crimes de mera conduta, perigo abstrato, alguns crimes que punem atos preparatórios. Então há a utilização de parte. O que há uma grande crítica, uma severa crítica em utilizar todo o sistema funcionalista radical de Roxin, porque seria o equivalente ao que foi utilizado no estado de exceção da Alemanha no nazismo, tá? Então, tá aí, teoria ou funcionalismo radical. Para finalizar o nosso quadro, eu trouxe aqui a tabelinha. Para finalizar o nosso quadro, eu trouxe aqui a nossa tabelinha que existe aí no material. A tabela do material está mais completa. Eu trago aí a teoria constitucionalista do Luiz Flávio Gomes, trago aí as funcionalistas também. Aqui, só para a gente arrematar as 3 principais teorias que nós temos aí utilizadas e que trazem elementos para dentro do nosso direito penal. Só para lembrar, olha só, causalismo, ou a teoria clássica, tá?
século XIX para o século XX, von Litz e Belling, como dois expoentes. A tipicidade é objetiva, neutra, não tem elementos subjetivos, não importa qual era a vontade da pessoa, se ela queria cometer o tipo ou não queria, qual que era a intenção. Então traz uma dificuldade aí em crimes tentados, não é isso? Então é objetiva e neutra. Conduta, ação humana voluntária, o resultado só naturalístico, só crimes materiais, nexo de causalidade também e adequação típica à norma. Então olha só, para ser um fato típico aqui nessa teoria, conduta humana, resultado, nexo e adequação típica. Adequação da conduta, da ação, ao tipo previsto, tá? A avaliação do dolo e da culpa era na culpabilidade, lá na frente, tá? 1900 a 1930 aí, nós temos Mesger aí no neocantismo, ou a teoria neoclássica, a tipicidade é objetiva, mas há uma valoração. É o que eu falei para os senhores, dolos malos, por exemplo, tá? Então, conduta humana voluntária também, tá? Ação ou omissão, aqui entra, resultado naturalístico, nexo e adequação típica à norma. Então, mudou pouca coisa, só a valoração da conduta aí, para tentar tirar essa dificuldade, como eu falei lá atrás, em uma conduta ser desvinculada absolutamente de uma valoração sobre ela. A evolução que nós tivemos no finalismo, tá? 1940 até a década de 60, que foi adotada pelo Brasil, tá? A tipicidade é objetiva e subjetiva. Então tem elementos objetivos, a conduta, mas tem que ser valorado sobre a ótica subjetiva. A vontade, a intenção final, o que se pretendia com aquela conduta. Então não é só uma ação corporal, mas é uma ação dominada por uma vontade de causar um resultado, um fim, tá? Então olha só, conduta humana voluntária com uma finalidade, por isso finalismo. Resultado naturalístico, nexo de casualidade e adequação típica, subsunção do fato praticado à norma prevista no texto penal legal, tá? A parte subjetiva da tipicidade e análise do dolo da culpa. Então vem tudo junto na análise aqui da tipicidade. Tá legal, pessoal? Então olha só, com isso aqui a gente finaliza só esse estudo introdutório dos elementos aí analíticos, do crime ou do delito. E para que é importante isso? Para a gente vislumbrar que o conceito de crime, sob a ótica analítica, ele é desmembrado em uma série de elementos. E para que vocês entendam de que, dogmaticamente, nós vamos estudar todos esses fragmentos da teoria tripartite do crime, sob a ótica da teoria finalística, para que nós entendamos o que é considerado crime no Brasil e o que não é considerado crime no Brasil para nosso Código Penal. Então, a partir daí, nós vamos começar a estudar o que é o fato típico dentro de seus subelementos, o que é a antijuridicidade através dos seus subelementos e o que é a culpabilidade através dos seus subelementos. E através disso, nós vamos ter entendido, nesse estudo aí da teoria do crime, tá? O que é um crime para o direito penal brasileiro. Beleza? Então, olhem só, vamos ter atividades, vamos ter uma live hoje aí também, tá? No segundo período de aula, em que nós vamos discutir um pouco algumas questões relativas à teoria do crime, tá certo? Então, olhem lá no portal, vejam as regras que nós vamos ter hoje para a nossa interação, estudem o material e na próxima semana nós vamos estar juntos de novo. Um abraço, lavem as mãos, só saiam para o estritamente necessário e dentro em breve nós vamos ter superado essa pandemia de corona. Forte abraço a todos!